Existem passagens bíblicas, né, de grandes heróis da fé, de grandes homens de Deus, mas ao mesmo tempo também nós vamos ver que existe também, né, homens, mulheres também que fizeram voto com Deus, fizeram prova com Deus, mulheres de fé, e acreditou que Deus poderia mudar aí a sua história. E Ana é uma delas, né? Hoje eu estou lendo aqui em Samuel, né? Já li a Bíblia mais ou menos umas 8 vezes e Deus colocou, né, no meu coração para mim estar tendo esse canal aqui, para mim anunciar a palavra dele, anunciar as boas novas. Então tudo vem de Deus, né? Tudo é a vontade do Senhor. E hoje eu queria compartilhar com vocês aqui, logo no comecinho aqui em Samuel, pessoal. No livro de Samuel, a Bíblia vai falar de um homem, né, chamado Eucana. E ele tinha duas mulheres, uma chamava Ana e a outra Penina. E Ana, ela era uma mulher estéril, né? A Bíblia fala que o Senhor tinha ali cerrado a madre e Penina tinha filhos, né? E por Ana não ter filhos, Penina, ela vai começar a zombar dela, a fazer meio que deboche ali dela, só porque ela não tinha filhos, né? E isso incomodou ela de uma forma muito grande, que fez com que ela procurasse refúgio em Deus, procurasse uma confiança em Deus e crer que Deus poderia conceder ela um filho. Então, a Bíblia vai falar sobre isso. E aqui entra algo que a passagem passa para nós. A Bíblia, ela passa para nós, foi escrita, né, há mais de 3.000 anos atrás, há mais de 2.000 anos atrás, enfim. Eu não sei exatamente o tempo certo, mas até nos dias de hoje ela é eficaz para nós. Então por isso que é muito importante a gente ler este livro para entender o que a palavra ela quer falar com nós. Todos os dias a palavra de Deus ela fala com nós, né? Talvez para uns de uma forma diferente, mas a palavra ela é a mesma. E não é à toa também que é o livro, né? A gente vê que a Bíblia é o livro mais lido no mundo. Pois é, talvez você não sabia. Então aqui a gente tem que ter cuidado, que nos dias de hoje, às vezes tem gente que tem muitas coisas, né? Às vezes sobeja ali, né? De muitos bens, né? E às vezes tem gente que não tem. E até nos dias de hoje tem isso, né? E tem pessoas que ainda zombam daquelas pessoas que não têm. Então é por isso que a gente, né? Temos que sempre estar conhecendo a palavra de Deus e ver que na Bíblia também aconteceu essas coisas, né? A Ana, por não ter filho, Penina vai começar a zombar, né? Ali da cara dela, né? Dela, né? Porque ela não tinha um filho. E ela vai ao Senhor e faz um voto com Deus, que se Deus dasse ela um filho, que ela entregaria ele totalmente a Deus, né? Para estar no altar. E a sua cabeça não passaria navalha. Então você já imagina, né, que um dos grandes profetas, né, o último juiz ali de Israel, que foi Samuel, que eu vou estar já aqui falando aqui, inclusive meu filho chama Samuel, tá até ali olhando para mim ali, que eu fui falar que ela achou que eu estava falando com ele. Mas a gente vê que a gente imagina que ele foi um homem, né, de cabelos grandes, longos, que o cabelo foi crescendo no decorrer do tempo, e ele foi entregue, né, no altar. Eu vou estar mais na frente abordando aqui a respeito de Samuel. Mas aqui Ana vai fazer um voto com Deus e vai chegar um ponto, né, que o profeta Eli, ele vai pensar que ela está embriagada porque ela estava muito aflita no templo, né, orando ali e pedindo para Deus que ele pudesse conceder ela um filho, né, se ele poderia, e com certeza ele pôde, né. Ou seja, ela estava na sua oração ali com Deus. Então aqui passa para nós também a história de Ana, ela passa para nós um aprendizado que nós devemos confiar em Deus. A confiança em Deus, ela é algo que move, né? Ou seja, a fé, né? A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, Ana, ela teve fé, ela acreditou que Deus poderia dar a ela um filho e ela foi e buscou por esse filho. Então aqui também mostra para nós que nós não devemos ficar parados, nós devemos reagir, né, agir, né, com as nossas atitudes, com provas de amor a Deus, né, de confiança, né. Então quando nós confiamos no Senhor, ou seja, não é apenas confiar, mas nós temos que, né, oferecer ao Senhor algo, né, o nosso melhor. E Ana, ela ofereceu ao Senhor o próprio filho.
E ela fala com Deus que se ele desse um filho, que ele seria para ele mesmo, né? Seria entregue ali para estar sempre fazendo a obra de Deus ali junto com, né, os anciões, né? A Bíblia vai falar ainda de um pouco, né, de convivência que Samuel teve ainda no templo, né, com o profeta Eli, que era um homem que ficava tomado conta ali da obra de Deus, né, para orientar o povo ali de Israel ali. Então Eli vai chegar e vai falar para Ana, minha filha, vai-te em paz e o Senhor conceda essa sua petição, ou seja, faça-se o Senhor segundo a sua vontade, né? Então o profeta já profetizou que ela teria esse filho. Fala com ela para não chorar, né? Para não ficar aflita e ir em paz. E isso ela volta bem tranquila, porque ela via que saiu as palavras da boca de um profeta, né? E passado um tempo, pessoal, a Bíblia vai falar que sim, o filho chegou, né? O filho de Ana chega. Né, ela com Eucana, né, ela dá à luz a um filho esse que chamaria Samuel, né, ela coloca o nome nele, Samuel, e assim como eu falei para vocês, Samuel foi um homem, né, que ele ungiu, né, Saul, ungiu a Davi também, rei, né, e foi um dos maiores profetas de Israel, né. O Senhor falava muito com Samuel, né. Eu lembro que tem uma passagem, né, aqui tem uma passagem na Bíblia que fala que Samuel teve uma vez que ele estava no templo e Deus, ele vai chegar e vai chamar ele 3 vezes. Na 4ª vez ele se posiciona, né, Eli vai falar para ele que era o Senhor que estava chamando ele, ou seja, Deus queria algo com ele. Deus queria falar com ele as coisas que iriam acontecer ali na casa de Eli, né, as guerras que teriam, né, de Israel e os filisteus, que iriam levar o povo de Israel à arca do Senhor, né. Então, Samuel fala quando Deus ele chama ele pela 4ª vez, Senhor, eis-me aqui. E ali Deus começa a falar com ele. Ele teve um pouco de dificuldade, né, de entender que quem estava chamando ele era Deus e não o profeta Eli. E depois eu quero estar trazendo uma mensagem relacionada diretamente a Samuel, mas hoje o intuito do vídeo, pessoal, foi sobre Ana, uma mulher que perseverou, né, na fé, acreditou que Deus ele tinha poder para dar a ela, né, um filho. E não foi só um filho que a Ana teve, né? Além de Samuel, ela, às vezes, muitas pessoas às vezes não falam, né, nas mensagens que a gente vê, ela não teve só Samuel, mas ela teve mais 3 filhos e 2 filhas, né? Além de Samuel, Ana, ela vai conceder ainda mais 5 filhos, né? Ou seja, ao todo 6. Então para você ver como que Deus faz, né? Quando nós acreditamos que Deus ele pode fazer o sobrenatural, o impossível na nossa vida, isso é um ato que nós estamos provando para Deus que nós somos pessoas que temos fé e que acreditamos. Por isso que, né, a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus ele não agrada, né, de pessoas que não acreditam, que não buscam a Ele nos momentos ruins, nos momentos difíceis. Então, para nós agradar a Deus, nós temos que ter essa total confiança nele e saber que Ele age no impossível. Né? Aquilo que é impossível para o homem, para Deus é possível, é totalmente possível. Então, a gente tem que acreditar mais. Né? Independente do que você está passando, seja uma enfermidade, em alguma área que você acha que é impossível para você, para o homem, né? Pode ter certeza que Deus ele trabalha nessas áreas. Né? Deus ele pode fazer, né, ali o diagnóstico que talvez estava com câncer, o diagnóstico não pode trazer um diagnóstico de cura, né? E ao mesmo tempo apresentar ali que não tem mais aquele câncer. Deus é um Deus que aquela causa que já foi perdida, Ele pode fazer com que essa causa ela venha a ser ganha. Né? O nosso advogado Jesus, né, ele está sempre ao nosso lado, nos defendendo, nos livrando de tudo os maus, né, de todos os perigos noturnos, né, as setas que voem de dia, a seta do maligno. Então a gente tem que crer, né? E Deus
E quantos livramentos o Senhor ele tem nos dado, né, pessoal? A gente tem que muito agradecer ao Senhor. Então a mensagem é essa desta noite, talvez deste dia que você vai estar ouvindo, ou dessa tarde. Acredite no Senhor, confia no Senhor, daquilo que você acha que é impossível. Olha a Ana, para você ver, para ela estava tudo acabado, ela não tinha, né, na percepção dela, mas ela resolve buscar, clamar ao Senhor, né. Para o homem, às vezes o olhar do homem ali não tinha mais jeito para ela, né, ela era estéril, não tinha jeito, mas para Deus tem. Então eu deixo essa mensagem no seu coração, vou ficando por aqui. Não se esquece de curtir o vídeo e de se inscrever no canal, deixa aquele comentário bacana também para nós aí. Nos vemos numa próxima e valeu!